Hoje, Deus me trouxe aqui para te responder o porquê das tuas provações. E claro, ao final desse vídeo você vai sair muito mais tranquila desta provação que você possa estar passando, deste momento tão difícil. Fica comigo aí, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar para darmos início a esse momento de adoração ao Senhor. E esse momento nós o adoramos com a nossa atenção para aquilo que vem da parte de Deus. E claro, vem da parte de Deus porque vem da parte da sua palavra, da poderosa palavra de Deus. Então fica comigo aí até o final, porque hoje Deus conforta o teu coração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o teu nome e agradecemos a ti por este momento. Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de todos aqueles que assistem, que acompanham e que dão ouvidos à tua voz. Pai querido, que esta bênção se espalhe sobre não apenas suas vidas, mas também sobre suas famílias, sobre seus amigos, sobre seus conhecidos, enfim, Senhor, que a tua bênção superabunde as suas vidas, transborde, Deus. É o que eu te peço, Pai, neste exato momento. E te peço também, Senhor, que guie as minhas palavras, me oriente segundo aquilo que puseste no meu coração, para que esta mensagem possa chegar com muita clareza àqueles que vão ouvi-la. Pai bendito, muito obrigado por este momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, se você tem provações, hoje é o dia de você ser esclarecido deste momento. Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, ela é recheada de exemplos a respeito justamente de provações. E se nós entendermos com muita clareza tudo o que a Bíblia diz acerca destes momentos de provações, claro, nós vamos entender melhor o que estamos passando, por que estamos passando e onde é que isso vai nos levar. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que toda provação não é para matar, não é para destruir, não é para aniquilar, anular a sua vida, não é para aniquilar o seu ministério, não é para anular a sua pessoa nesta terra. Lembre-se bem disso. Vamos saber separar provações de tentações, certo? A primeira coisa que nós vamos esclarecer aqui com muita facilidade, muita tranquilidade, é que tentações não vêm de Deus, certo? A palavra de Deus diz que Deus não tenta a ninguém e de ninguém é tentado, porque a tentação é justamente algo que é feito para nós cairmos. E neste sentido, Deus diz através da sua palavra que nós não somos tentados além das nossas forças. Veja que coisa interessante, Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Quer ver um exemplo disso? Pedro está conversando com Jesus e Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que ele não permita. E aí você vê que Pedro, depois desta fala, depois desta conversa, Pedro cai na tentação. E aí Pedro cai também na sua fé, negando Jesus 3 vezes. Então imagine que Jesus deixasse Pedro ser tentado além das suas forças. Se até nas forças de Pedro ele caiu, imagine se foi além. Então, quando você olha para este sentido, você percebe o zelo de Deus, que ele sabe observar, ele sabe o quanto nós temos força para reagir às tentações. E claro, Pedro caiu por sua falta de conhecer mais o Mestre. E a queda serviu para que ele pudesse conhecer o Mestre com melhor clareza. E a partir dali Pedro passou coisas muito piores e não negou mais o nome de Jesus. Então veja que aquela tentação que Pedro passou gerou uma provação, e esta provação aperfeiçoou Pedro e fez com que Pedro não caísse mais.
Mas quem sabe a sua provação não tem a ver com a fé, tem a ver com finanças, tem a ver com relacionamento, tem a ver com uma série de outras coisas que eu poderia aqui mencionar, mas não vem ao caso sair esmiuçando cada coisa para não ser prolongada o nosso estudo de hoje, justamente porque eu quero ser simples, para que você compreenda e que você saiba que Deus está no controle e que Ele está agindo em seu favor. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que tentação é uma coisa e provação é outra. A tentação, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Diferente das provações, que as provações Deus nos prova além das nossas forças. Além. Veja a diferença. As tentações só até as nossas forças, tem um teto. As provações vai além das nossas forças. E aí você pode me perguntar, mas pastor Cleiton, por que além das nossas forças? É justamente para que você entenda que por mais que as coisas sejam difíceis, sejam complexas, sejam duradouras no seu ponto de vista, por mais que sejam impossíveis aos seus olhos, Deus tem uma solução ideal para esse seu momento. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui claros a respeito de tudo isso que eu estou falando para pontuarmos segundo a palavra de Deus. Claro, tudo aqui que eu trago para vocês neste canal Lendo o Manual são baseados na palavra de Deus, trazidas da palavra e moldadas de uma maneira extremamente prática, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia com muita tranquilidade e possa assim crescer cada dia mais. Então, neste sentido, nós vamos compreender a partir de Davi. Davi era o mais jovem da sua casa e ele foi tomar conta das ovelhas da família. As ovelhas do seu pai eram conduzidas pelo pastor Davi. E esse pastor Davi, ele simplesmente cuidava com o melhor de si. Ele dava literalmente a sua vida nas ovelhas do seu pai para que elas pudessem crescer, para que elas pudessem prosperar, para que pudesse trazer o melhor para a casa dos seus pais. Era atribuição sua aquela função. E quem sabe Davi, naquele exato momento de suas andanças ali com as ovelhas do seu pai, possa ter enfrentado diversos momentos difíceis em que houvesse questionamento acerca do que ele estava passando, do que ele estava vivendo, de não ser, por exemplo, a pessoa que estaria, por exemplo, no exército com seu pai, aquele que não estaria, por exemplo, perto do rei, mas sim ser aquele jovem que estava ali cuidando das ovelhas, que não era algo assim tão chamativo à vista da família, à vista dos preceitos, dos princípios familiares judaicos. E tudo aquilo ali pode ter permeado a sua mente para que ele pensasse que aquilo seria uma grande provação, que aquilo ali seria algo que nunca iria acabar e coisas do tipo. Mas Davi superou, Davi superou isso, tendo ali a condição de ser um servo, de servir os seus irmãos, de poder guerrear e sair muito vitorioso de uma maneira assim, não apenas física, mas moral, segundo o povo de Israel. Davi passou a ter um respeito do povo assim sobrenatural, de tal maneira a levantar o ódio, levantar assim uma visão contrária do rei e passar a ser perseguido. Esse foi o segundo momento, foi a segunda parte da provação de Davi, que essa foi bem mais prolongada. E imagine conviver com a mensagem que foi recebida de que você é o novo rei de Israel, que você é escolhido por Deus e que você passa por uma provação como essa.
de perseguição, de ter que correr para lá e para cá, e o rei sempre está no seu pé ali, querendo lhe matar a todo custo, e você precisar se desviar a todo momento, precisar ter muitos cuidados, mas toda essa provação, quando nós observamos, que tem a ver, claro, com o emocional, com o físico, com o financeiro, por que não? Porque Davi precisou pedir ajuda em certos momentos, que estava faltando alimento, por exemplo, para os guerreiros que se uniram a ele. Então, quando nós olhamos a provação de Davi, nós vemos que é uma provação de uma amplitude muito grande, emocional, física e financeira. E eu acredito que essa provação em si lhe caiba dentro dela. Talvez você não esteja com as três, mas quem sabe uma delas, ou quem sabe até duas dessas três aí de Davi. E segue o raciocínio aí, que no percurso, no decorrer dessa provação de Davi, ele teve diversos momentos de fraqueza, de debilidade, de pensar em diversas coisas, porque Davi foi um ser humano, de fato, e que passou essa provação, e que teve a oportunidade de anular essa provação com as suas próprias mãos, quando o rei Saul esteve ali em suas mãos e ele poderia simplesmente ter matado o rei. E ter saído ali com a cabeça do rei na mão e ter ali cantado vitória. Mas ele preferiu esperar em Deus. Ele preferiu estar nas mãos de Deus. Ele preferiu estar garantido naquilo que Deus havia prometido lá na casa do seu pai. E é justamente nesse sentido que Davi nos traz uma lição aplicável para os nossos dias, claro. É de estar nas mãos de Deus, dependentes de Deus e esperando em Deus. Que não queiramos de maneira nenhuma atropelar os processos. Que não queiramos assim tomar das mãos de Deus esses momentos que nós temos que passar. Porque se você entender com clareza a provação, você vai perceber que tudo que você passa de difícil nessa provação que você está passando é uma escola. Você está aprendendo. E se você olhar a provação como uma escola, você pode ter certeza que você vai aprender muito mais rápido e ela vai durar muito menos tempo. Porque a provação dura o tempo de você crescer e superá-la. Você vai esperar o tempo de você crescer e superá-la. Davi, quando recebeu a promessa do seu pai, de Deus na casa do seu pai, ele tinha por volta de 15 anos. Quando Davi assume o trono em Jerusalém, Davi tinha por volta de 30 anos. Então veja que foram 15 anos de processo, 15 anos de luta, 15 anos de provação, 15 anos de aperfeiçoamento, de escola. E claro, de altos e baixos, porque a vida é assim. A única coisa que você precisa entender desses altos e baixos é que ele nunca seja linear, subir e descer para o mesmo ponto. Lembre-se que se você se empenhar a aprender com tudo aquilo que você está passando de ruim, você vai fazer com que esta linha passe a não ser mais linear. Você vai ter o alto e aí quando você tiver o baixo vai ser mais acima. Você vai ter o alto e quando você tiver abaixo vai ser mais acima. E assim você vai poder crescer até chegar o momento de sair dessa prova, desta provação que você está passando. Então, se você compreender com clareza que isto que você está passando é nada mais, nada menos do que uma escola de Deus, você vai aprender com isso que você está passando de difícil, e claro, as dificuldades que você está passando são esclarecedoras com relação ao seu caráter, ao seu comportamento, ao seu ponto de vista. Deus está moldando você na provação. Lembre-se disso. Deus está moldando você na provação. E aí talvez você não entenda o porquê disso. E aí a história de Davi é clara. Davi foi provado para virar um guerreiro.
E ele precisava ser um guerreiro porque Israel precisava deste guerreiro liderando as suas tropas. Precisava de um guerreiro como rei, para que Israel pudesse haver a prosperidade que pudesse receber a prosperidade que Deus havia prometido. E claro, Deus estava preparando um homem para cumprir aquilo que ele havia prometido. Davi foi o maior guerreiro de Israel. A história de Davi como rei foi a história de maiores lutas, de maiores combates que Israel já teve, e claro, de vitórias. E isso se deu justamente porque Davi soube aprender nas provações. Ele soube se modelar aquilo que Deus queria que ele fosse. Então, se você olhar a provação como a sua escola, como o aperfeiçoamento da sua vida, você vai perceber que ela vai ser muito menos dolorosa do que o que é. E claro, eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói, porque eu já passei diversas provações. E nós nunca estaremos livres de todas elas enquanto estivermos aqui nesta terra. Então, fica bem ligadinho aí, para que você entenda que assim como Davi teve o seu período, teve a sua provação, teve o seu processo, você também está tendo. Você também está passando. Mas claro, que talvez você seja daquelas pessoas que dizem assim, mas não tem nada errado comigo. Mas eu já corrigi tudo o que eu tinha para corrigir na minha vida. E aí eu trago o segundo exemplo para a gente fechar essa mensagem assim, bem fechada, para que não haja nenhuma dúvida sobre isto que você está passando e sobre o que Deus vê, ou qual é a resposta de Deus para você que está questionando essas provações. Um homem que estava no auge de sua vida financeira, emocional, familiar, moral, social, de uma maneira plena. O nome dele era Jó. Jó era um homem de uma estrutura fora do normal. Jó foi um dos maiores exemplos de fé da Bíblia Sagrada. Jó nos traz lições que eu acredito que nós só devemos, ou só podemos, na verdade, ver na vida de Jó. Jó foi um homem de uma estrutura tão grande que Deus tirou ele de uma condição extremamente alta que ele estava e derrubou Jó na lona. E aí, claro, eu estou dizendo Deus porque Deus permitiu que Jó passasse, e claro que aquilo não era apenas uma tentação, era uma provação, por isso que foi além das forças de Jó, foi além das forças. Lembre-se do que eu disse, as provações vão além das nossas forças, para a gente pedir socorro. É para a gente pedir socorro e ter a dependência de Deus. E aí você entende com muita clareza qual é o pecado de Jó. Porque Jó precisava ser modelado. Jó precisava ser corrigido. Jó tinha um pecado dentro de si que não podia evoluir, que não podia ser expresso para outras pessoas. Então precisava consertar esse pecado que Jó tinha, para que esse pecado não se espalhasse para outras pessoas e assim houvesse muito mais complicações e precisasse corrigir muito mais pessoas. Jó era um homem de uma estatura que trazia muitas pessoas para ele ou modelava muitas pessoas no seu tempo. E Jó cai em uma provação assim fora do normal, incompreensível para muitos e até utilizados por ateus para chamar um suposto Deus de orgulhoso. E teve um certo ateu que eu perguntei a ele, você sabe por que Jó passou pela provação? Ele disse, porque o suposto Deus de vocês é orgulhoso. E eu disse, não, pelo pecado de Jó. E ele disse que já tinha lido o livro de Jó mais de 6 vezes. E eu disse, eu acho que não leu bem. Eu acho que não leu bem. Porque o senhor não viu o pecado de Jó. E aí ele ficou espantado na hora, porque ele é um professor de literatura. E aí nós entramos num debate e eu apresentei para ele justamente o pecado de Jó.
que aí quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó passou por uma provação assim tão extrema. E aí Jó passou por uma provação financeira, Jó passou por uma provação física, certo? Que a enfermidade tomou o seu corpo. E Jó passou por uma provação emocional. Então veja que foi, assim como Davi também, Jó também passou por uma provação extrema. Só que a de Jó foi muito mais além do que a de Davi. Claro que foi, muito mais além. Porque Davi veio de baixo, Davi pôde ir escalando. Jó não, Jó estava em cima e pô, desceu, foi pro fundo do poço e ali comeu o pão que o diabo amassou e pôde sair mais na frente de tudo isso. E houve os diálogos, os questionamentos, e Jó sempre se mostrava muito justo, muito certo, muito correto e tal, e que queria falar com Deus e tudo mais. E a sua provação foi dando continuidade. E historiadores dizem que a provação de Jó foi em torno aí de 9 meses. Se realmente foi de 9 meses, é o período de uma gestação, né? E ao final de 9 meses, Deus aparece para Jó, e Jó tinha dito no percurso que queria falar com Deus, que queria questionar a ele muitas coisas a respeito do que ele estava passando. E aí no finalzinho do livro de Jó, você vai ver Deus aparecendo para Jó e diz assim: Jó, fala, que eu estou aqui. E aí você percebe que o Jó, que estava há pouco tão falante, tão se defendendo, tão olhando para si como tal, diz que não teve palavra alguma, colocou a mão na boca e a cara no pó, não teve palavra nenhuma. Como assim? Jó, tu agora tem a oportunidade de falar e não queres falar. Vem falar com Deus. Ele está aqui, se apresentou para você, Jó. Ah, não quer? Tá bom, então eu vou conversar com você. Já que você não quer falar, eu vou começar. E aí Deus começa um diálogo com Jó. E aí o que se vê, na hora que Jó toma coragem de falar, o que se vê da boca de Jó é: e aquilo que eu achava que era excelente não passava de nada. Como assim, Jó? Tu estava dizendo que tu era o tal, que não sabia porque tu estavas passando por isso, e agora vem dizer que o que tu achava que era excelente não era nada. E qual é o teu pecado, Jó? Autojustificação. Capítulo 1, Jó diz assim: e depois de ter as festas dos meus filhos, Jó intentava no seu coração de sacrificar por eles, porque pensava ele que eles pudessem ter pecado contra Deus. A pergunta é: e você, Jó? Não pecou, não? Ou você é perfeito? Será que você é o Cristo? Acho que não. E é por isso que Jó diz: e aquilo que eu achava que era excelente não passava de nada. Nada. Jó se auto-justificava e nenhum ser humano é capaz de se auto-justificar. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse o seu amor de enviar a Jesus como Salvador nosso, precisar derramar o sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a possibilidade de salvação. Ai de nós se não fosse Deus. Não importa quanto você pense que é bom, é perfeito, que não peca, você já está em pecado. Você nasceu em pecado. Tenha consciência de que essa é a nossa natureza. É ter nascido em pecado. E a única forma de nós resolvermos este problema é por meio da aceitação do sacrifício vicário, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos, nós reconhecemos que somos pecadores e que sem Ele não temos condições de resolver. E ao mesmo tempo, acreditamos que o seu sacrifício é poderoso e capaz de resolver, de pagar, de anular os nossos pecados. E aí sim, podemos bater no peito e dizer: o Senhor nos salvou, agora vamos morar com Deus.
Então as palavras de Jó, no final do seu livro, era de um homem que havia crescido, que havia observado a sua vida com uma maneira muito mais plena, muito mais completa. E claro, Deus não nos deixa perecer. Deus não nos deixa só. Deus não nos deixa de lado. Diz a palavra do Senhor que Jó, no final, foi muito melhor do que no começo. Que foi muito mais rico do que anteriormente. Isso prova a fidelidade, a bondade e o amor de Deus para com os seus. E se você está passando por uma provação, lembre-se, a partir desta mensagem, que toda provação que vir sobre a sua vida nada mais é do que a escola de Deus. Observe o que está passando, corrija o que está errado, aprume o caminho em Deus, nos passos de Jesus, que se prepare para a bênção na tua vida. E se você escutou essa mensagem e você ainda não tem experiência com Jesus, se você ainda não sente o perdão dos seus pecados, é hoje que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, hoje tem perdão dos pecados. E claro, não sou eu, o pastor Cleito, que faz isso. Não. É o seu acerto com ele nesse exato momento. Você vai curvar a cabeça onde você estiver e vai entregar a ele os seus pecados. Vai dizer, Senhor, eu pequei nisso. E eu me arrependo, Senhor, de ter feito tudo o que fiz. Eu quero corrigir a minha vida, eu quero ter uma vida nova, eu quero, Senhor, ter experiência contigo, eu quero receber o perdão, porque eu acredito que o teu sacrifício foi perfeito para isto. E eu quero seguir os teus passos. Pai, em nome de Jesus, me perdoa. E me ajuda a seguir, vencendo dia a dia cada um dos meus desafios e crescendo diante das provações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você assim crê, que o Senhor te abençoe. E a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão ou minha irmã. E como sempre faço nas sextas-feiras, desejo paz a vocês a respeito justamente de uma música que eu sempre trago aqui, Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você, a sua família, aos seus amigos, a todos aqueles que acompanham este canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Comenta aí de onde você nos acompanha. Comenta aí se você entregou a sua vida para Jesus. Será de uma alegria muito grande para nós saber que você se achegou aos de Deus. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Dá tchau, pessoal. Beijão pra vocês. Deus abençoe e até a próxima.